Graças a Deus. Essa paz que nós temos, ela não é exterior. Essa paz, ela é o quê? Interior. É a paz interior. A paz que Jesus nos dá, ela é o quê? Interna. Se você for esperar uma paz exterior, você vai se decepcionar. Porque a paz, ela é o quê? É uma paz interior. A paz produzida pela confiança em Deus. Por saber que estamos dentro da vontade de Deus. Amém? Lá em João 16, por favor, vamos ler. João 16, 33. 16. Quando Jesus falou, né, da paz, você já leu isso, já ouviu. João 16, 33 diz: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Então, você observa aqui que em Jesus temos paz. E no mundo, aflições. Em Jesus temos o quê? E no mundo, aflições. Perceba que a paz é algo interno. Em determinados momentos, podemos ter paz também externa. Mas a paz que Jesus nos dá não é a paz externa, é a paz interior. Diga: a paz que Jesus nos dá é a paz interior, é interna. Então, quando você olha a sua vida e você vê as situações, as tribulações que você enfrenta, que você passa, e você diz, você se atribula porque, você se angustia porque você diz, Deus não está comigo. Se Ele estivesse comigo, eu não estaria passando por essas situações. A Bíblia diz que Paulo também passou por situações quando ele esteve em Acaia, na Ásia. E Paulo diz, nós enfrentamos situações, tribulações tão grandes, além das nossas próprias forças. Além das nossas próprias forças. Paulo diz, nós já havíamos desesperado da nossa vida. Quando ele diz havíamos desesperado da nossa própria vida, ele não está dizendo que estava desesperado. Esse desesperado é de não esperava mais que iria sobreviver. Mas ele sabia, quando ele não tinha mais recursos a quem apelar, ele sabia que poderia apelar para Jesus, que o livraria. Porque Paulo conhecia a opinião de Deus a respeito da sua situação. Paulo sabia qual era a vontade de Deus. Nos desesperamos quando não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós nos desesperamos quando desconhecemos a opinião de Deus a respeito da situação que nós vivemos, que nós atravessamos. Nos desesperamos quando não sabemos a opinião de Deus. Diga, nos desesperamos quando não sabemos qual é a vontade de Deus, qual é a opinião de Deus com relação à nossa situação. Amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Por favor, vamos ler um outro texto. 2 Coríntios, capítulo
Primeiro, muito interessante essa passagem. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e aos irmãos Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de toda a Caia. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças. Veja só, esteja atento a isso. Aquela tribulação foi tão grande que Paulo disse, foi acima das nossas forças. Acima de nossas forças. Muito interessante. Seguindo o versículo. A ponto de desesperarmos até da própria vida. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Olhe para mim. Quando ele diz a ponto de desesperarmos até da própria vida, não significa dizer que ele estava desesperado. Não é desesperávamos de desespero. É desesperávamos de não esperar mais que iriam estar vivos. Achavam que iriam morrer. O versículo seguinte ele complementa dizendo isso. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Note isso, marque isso na sua Bíblia, para que não confiássemos em quem? Em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita o quê? Olhe para mim, quando você não tem mais a quem clamar, quando você já não tem mais o que fazer diante da situação, quando todos os teus recursos mentais, humanos, falharem, você não pode mais confiar ou esperar em você mesmo, mas esperar e confiar em alguém mais forte, mais sábio, mais inteligente, mais poderoso que você, Jesus Cristo. Amém? E foi isso que Paulo fez. Paulo, ele entendeu a situação que ele estava vivendo. E ele disse: eu espero em Deus, porque eu entendo a sua vontade. Ele sabia que aquilo que ele estava passando era bom para o seu crescimento. Ele sabia que o que ele estava passando em Acaia, na Ásia, era bom para o seu crescimento espiritual e humano, material. E por isso Deus permite que passemos por situações tão difíceis para que nós venhamos conhecê-lo, para que nós venhamos crescer na fé.
nada estava fora do controle de Deus. Às vezes demoramos para compreender isso e nos desesperamos, no sentido de achar que não há mais esperança para nós. Perdemos a nossa paz. Porque imaginamos que a paz que Jesus nos dá é uma paz exterior. Essa paz interior que recebemos de Jesus é para que possamos prevalecer, vencer, crescer na fé nos momentos de tribulação. Esses momentos de tribulação, de lutas, de adversidades, não são para te destruir. Amém, gente? Nós crescemos e desenvolvemos espiritualmente quando passamos por situações difíceis. Quando você passa por essas angústias, essas aflições, você cresce espiritualmente. Você cresce como pessoa. E você passa a viver a verdadeira paz. Muito embora lutas por fora, mas paz por dentro. Paz interior. Amém, gente? Não é essa paz por fora que a gente imagina. Por isso, Jesus disse o que nós lemos em João. No mundo tereis o quê? Em mim, paz. Nele, paz. Mas no mundo, essas situações nos farão crescer na fé, no seu relacionamento com Deus. Te fará crescer também como um ser humano. Quando todos os recursos falham, teus recursos mentais, emocionais, você não pode mais depender de você mesmo. Você precisa, simplesmente você precisa confiar em alguém mais forte, mais poderoso, mais inteligente, mais sábio que você. Jesus, que ressuscitou dos mortos. Amém? Confiar em alguém. O próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus. Porque ele esperou que o Pai iria ressuscitá-lo no último dia. Dos 3 dias que ele teria que ficar sepultado. Ele sabia que o que ele estava passando era a vontade de quem? Quando você sabe a opinião de Deus a respeito da sua situação, você tem paz. Jesus orou, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita. Ele sabia que o que ele estava passando era a vontade de Deus, mas que ele também não ficaria naquela situação perpetuamente, mas que o Pai o ressuscitaria. Amém?
É isso, esse é o ponto. Jesus é o nosso modelo. Você passa pela situação sabendo que você vai ressuscitar. Ou seja, você vai vencer aquela situação adversa. Deus permitiu. Deus sabe por que Ele permitiu. Amém? Perdi meu marido. Por que eu perdi meu marido? Logo agora, exatamente nesse momento, Deus sabe. Perdi o emprego, bem agora, na hora que não podia ter acontecido, eu perdi o emprego. Fiquei doente, bem agora, não era para me ter ficado doente, e logo agora, exatamente nesse momento, e você perde a sua paz. Você perde a sua paz. O nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, humano, vem em aprender dessas experiências boas e más. Nós não crescemos só através das boas experiências. Crescemos também quando passamos por más experiências. Quem compreende? Estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo melhorados por Deus. Amém, gente? Por que Deus permitiu eu estar passando por isso, essa situação? Por que isso aconteceu com a minha casa? Por que eu perdi isso? E aí você perde a sua paz. A paz que Jesus nos dá, ela é interna. A paz é algo tão importante que você vai precisar dela não apenas nas horas difíceis, das tribulações, das aflições. Você vai precisar da paz até nos momentos bons, para que você possa desfrutar da bênção que Deus te deu. Amém? Tem gente que tem dinheiro, tem filhos, tem bens, tem isso e tem aquilo, e estão querendo suicidar, estão querendo se matar. Não é verdade? E você diz, essa pessoa não tem razão de ter suicidado, ou porque ela quer suicidar. Não entendo, ela tem tudo. É que a paz é necessária até para desfrutarmos as coisas boas que recebemos. Você pode ter um carro novo, você pode ter um carro do ano, comprou essa semana, mas se você não tiver paz, a paz de Cristo, a paz de Jesus, você não vai conseguir desfrutar, sentir prazer nesse carro novo. Quem compreende? Você compra uma casa nova, a casa dos seus sonhos, e se você não tiver a paz que Jesus nos dá, você não vai conseguir desfrutar nem mesmo essa casa nova que você comprou. Imagina nos momentos de nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldades. Amém? Aprendemos de ambas experiências, negativas e positivas. Isso não vai remover a paz do nosso coração. Paulo esperou em Jesus, em Deus. Diante de toda aquela tribulação acima das suas forças, Paulo disse, mas eu esperei em Jesus. Ele me livrará. E Paulo livrou a Paulo, Jesus livrou a Paulo, e ele vai te livrar também. Diga, ele livrou a Paulo e me livrará também. De novo. Quem crê que ele vai te livrar? Mantenha essa paz dentro de você.
A paz vem do meio da tribulação. É como o dia. De onde vem o sol? Todo dia. O sol vem do meio da escuridão da noite. Não é isso? Quando a escuridão está no seu momento mais profundo, de repente começa a clarear, o sol nasce de uma escuridão, no meio de uma escuridão profunda. Ou não é? Então, no meio daquela tribulação, no meio daquela aflição, no meio desses grandes problemas que você passa, daí vem a paz, começa a surgir a paz dentro de você. No mundo, aflição, mas em mim tereis paz. Em mim, paz. No mundo, no meio da aflição, você tem paz. Amém? Você espera nele, ele me livrará. Esse versículo 9, Paulo diz que imaginava que iria morrer. Já havíamos tido uma sentença de morte contra nós mesmos. Não é isso que ele diz? Não vamos sobreviver, não vamos viver. Era o que ele imaginou naquele momento, mas aí ele buscou a Deus. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém? Olha o versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Amém? O qual nos livrou e o quê? Livrará de tão grande morte. Veja, Paulo entendeu, o apóstolo Paulo, juntamente com os que estavam com ele, os discípulos de Jesus, que aquela situação não era para destruí-los, mas para que eles crescessem e aprendessem dessas experiências difíceis. Então, no meio da sua aflição, você vai ter paz interna. Amém? Eu digo para você que ninguém é provado enquanto as situações são tranquilas. Quando o tempo é estável e o mar está calmo e tranquilo, ninguém será provado até que passe por grandes tempestades. Amém? Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer como ser humano. Muitas coisas que vocês passaram, erros que você cometeu no passado, você não comete mais hoje. Não é verdade? Você fala, não, eu não faria isso outra vez. Quem concorda comigo? Não é porque Deus nos abandonou. Mantenha essa paz dentro de você. Aí você entende por que nós cantamos essa canção. Esta paz que... Lembra que nós cantamos? Que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não. Essa paz é o produto da nossa relação com Jesus, o príncipe da paz. Para a gente poder vencer nos momentos de tribulação e poder também desfrutar a vida nos momentos de alegria, nos momentos bons. Amém? Coloque a mão no seu coração.